Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver assistindo a gente. Agradecemos sua participação no Senascal, né, o evento que vocês pediram aí, o segundo mais votado, o primeiro foi Saúde da Mulher, e hoje a gente tem um tema muito especial que a gente vai tratar nesse vídeo, que eu espero que vocês gostem, que vocês pediram também sobre esse assunto, que é sobre o uso do brinquedo terapêutico no cuidado da criança hospitalizada. E a gente vai ter aqui com a gente a professora doutora Liliane Faria da Silva, que é do Departamento Materno Infantil e Psiquiatria da UF, e vai estar com a gente também a bolsista dela do projeto Brinquedo Terapêutico, que é a Camille da Silva Mesquita. A Camille também faz parte do nosso projeto Espaço Aberto e do Penso. Ela vem articulando com a gente esse contato aí para poder estar com a gente aqui, a professora Liliane. E agradecer a todos vocês que colaboraram com o projeto Brinquedo Terapêutico. A gente conseguiu arrecadar um valor bem interessante, né, cerca de R$ 300, que a gente vai conseguir doar para renovar, né, os brinquedos para poder as crianças do hospital conseguirem participar desse projeto com material mais novo, né, e mais atualizado. Então, agradeço aí todo mundo que colaborou e agradeço a professora Liliane e a Camille que está aqui, que pode ficar à vontade e trazer esse conteúdo tão maravilhoso e vasto para a gente. Obrigado para vocês. Então, inicialmente, né, quero agradecer ao professor Jorge por estar aí à frente do seminário. É importante que a gente venha discutindo vários aspectos do cuidado à criança e ao adolescente, e a todos que estão participando e contribuindo para que a gente consiga fomentar a discussão e as atividades do projeto de brinquedo terapêutico, que é algo que é importante para a atenção à criança em qualquer contexto de saúde, e com recorte aqui para a questão da criança hospitalizada. Então, eu sou Liliane, como o Jorge apresentou. A gente tem alguns objetivos aqui na nossa conversa, que é abordar os conceitos do brinquedo terapêutico e discutir a implementação do brinquedo terapêutico no cuidado das crianças hospitalizadas. Bom, quando a gente fala em brinquedo terapêutico, a gente vem levantando a bandeira de uma assistência atraumática para as crianças, né? Porque o contexto da assistência à saúde, ele é permeado de situações que podem ser estressantes para as crianças. Ainda que a criança esteja saudável, quando ela vai a uma consulta de puericultura ou quando ela vai a fazer algumas vacinas, esses procedimentos, eles podem ser assustadores para a criança e causar alguns traumas. Então, a gente precisa, todos os profissionais envolvidos com a saúde e com cuidado a essas crianças, a gente precisa buscar estratégias para que a nossa assistência não seja traumática para a criança. Então, o brinquedo ele vem nessa linha de assistência traumática. Quando a gente pensa em cuidado atraumático e assistência traumática, a gente precisa pensar em cuidados terapêuticos e intervenções que eliminem ou que pelo menos minimizem o desconforto físico e psicológico experimentado pelas crianças e seus familiares. Então, o que a gente precisa pensar? Em prover um espaço adequado para a gente receber a criança, para a gente receber o familiar da criança, buscar medidas que facilitem o relacionamento entre os profissionais, entre as crianças, a gente ter uma comunicação direta com a criança também, preparar a criança para qualquer tratamento ou procedimento. Então, a criança ela precisa ser informada dos cuidados que a gente vai realizar, ou dos procedimentos que ela vai ser submetida, garantir a privacidade da criança, sempre buscar medidas não farmacológicas e, quando necessário, medidas farmacológicas também para o controle da dor durante os procedimentos e a assistência. Oferecer atividades lúdicas para que as crianças possam expressar os sentimentos, para que as crianças possam buscar medidas de enfrentamento que elas necessitam frente a diversos procedimentos, minimizar o estresse gerado por essas situações que são atípicas, né? A condição de normalidade da criança, ela está no ambiente domiciliar ou no ambiente
que ela costuma frequentar, seja escola, casa de familiares, parques. Não faz parte da atividade típica da criança, ela está hospitalizada, ela está sendo submetida a alguns procedimentos. Então, a gente precisa entender que são situações atípicas e, por isso, a gente busca estratégias para minimizar possíveis traumas e respeitar as diferenças e individualidades culturais das crianças e suas famílias. Então, quando a gente fala em buscar atividades lúdicas, a gente lembra que lúdico é tudo que se refere a jogos, brincadeiras e divertimentos. Por que a gente vem falando da questão lúdica e do brincar? Qual a importância dessa atividade para a criança? Então, muitos estudiosos e teóricos do desenvolvimento infantil, eles trazem que o brincar é considerado como a atividade mais importante na vida da criança, porque o brincar ele prepara a criança para a vida. Quando a criança brinca, ela representa papéis, ela entende o contexto. É o meio natural que ela se expressa e é essencial para o bem-estar, tanto físico, emocional, mental, social. Quando a criança brinca, ela é capaz de encontrar soluções possíveis e confortáveis para lidar com algumas situações. A gente trouxe aí uma foto de uma criança que, durante lá a atividade do projeto de extensão, ele participou, e depois a bolsista Camille, né, acadêmica de enfermagem, ela vai falar um pouquinho sobre a experiência durante as atividades no projeto. Então, através da brincadeira, a criança expressa seus sentimentos, seus temores, e assim ela consegue se desenvolver e desenvolver aspectos que vão ser importantes para a vida adulta, sim, mas que também são importantes para a gente conseguir abordar alguns aspectos durante a nossa assistência. Então, a gente encontrar essa estratégia para ela se comunicar e se expressar é importante. Eu utilizo muito e oriento muito, não só na questão da extensão, como em pesquisas também de graduação e pós-graduação. Sempre que a gente vai para o campo da pesquisa, entrevistar criança, a gente buscar estratégias lúdicas, que quando a gente faz uma pergunta direta, a criança nem sempre ela responde, nem sempre ela se sente à vontade. Então, a gente encontrar mediadores da comunicação é importante. A implementação do brinquedo terapêutico no cuidado de enfermagem aplicada às crianças hospitalizadas permite a redução dos efeitos negativos no processo de hospitalização, como eu bem falei, com relação ao cuidado traumático. Bom, a importância do brincar para a criança. O brincar tem diversas funções, então ele tem a função recreativa, né? A função estimuladora, socializadora, então brincando a criança encontra seus pares e troca informações com seus pares. E, além disso, ela consegue dramatizar papéis, tem uma função de catarse. Então, muitas vezes, quando a criança está estressada, ou, enfim, ela tem ali, por meio da brincadeira e da dramatização, um canal para fazer catarse, que é importante para ela também, para lidar com os conflitos que ela encontra. E aí, no contexto do cuidado à saúde, quando a gente, falando aqui no recorte do ambiente hospitalar, a gente pensa em dois tipos de brincadeiras, né? Tem a brincadeira recreacional, que é aquela brincadeira espontânea que acontece entre as crianças, seja na brinquedoteca, na enfermaria, seja mediado por ou voluntários, ou alguns programas como Doutores da Alegria, Palhaços, etc. Então, é uma brincadeira recreacional espontânea. E tem a brincadeira também, que é a brincadeira terapêutica, que é uma atividade especializada, direcionada por profissionais, que a gente tem um objetivo. Então, a gente direciona o brinquedo, direciona a brincadeira
para alcançar um determinado objetivo. Quando a gente fala de brinquedo terapêutico, a gente vai falar ali de alguns objetivos que a gente pode ter, mas a gente já vai brincar com a criança com um objetivo bem delimitado. E aí a gente quer promover bem-estar físico, emocional, ao experimentar situações incomuns na vida da criança e para a idade da criança. Hospitalização, procedimentos dolorosos, ou enfrentamento da questão do luto, né, de morte, maus tratos. Então, as crianças, em diversas situações atípicas, o profissional ele pode utilizar o brinquedo com essa função terapêutica como mediador, né, do tratamento da criança, do cuidado da criança. Bom, o brinquedo terapêutico, ele é um brinquedo estruturado para que a criança possa aliviar a ansiedade gerada por experiências atípicas para a idade, situações que possam ser ameaçadoras e que requerem mais que a brincadeira recreacional. Então, é importante, claro, né, é um direito da criança que tenha dentro, no hospital um espaço para que ela possa brincar, como a brinquedoteca. Mas, para além disso, em alguns momentos, ter um espaço, ter o brinquedo disponível, ele não é o suficiente para a gente atingir alguns objetivos, né? Então, nesses casos específicos, o brinquedo terapêutico vem como uma possibilidade de ampliação da função do brinquedo, de ampliação do cuidado. O brinquedo terapêutico, existe resolução do COFEM 546, 2017, que vem trazendo artigos que falam sobre a importância e que defendem o brinquedo terapêutico, que compete à equipe de enfermagem que atua na saúde da criança, a utilização do brinquedo terapêutico na assistência a essas crianças. E quando o brinquedo terapêutico ele é realizado por auxiliar ou técnico, ele precisa ser prescrito e supervisionado pelo enfermeiro, e vem dizendo também que o brinquedo terapêutico, ele faz parte, né, ele está contemplado no processo de enfermagem. Então, a gente vem aí pensando numa ferramenta para uso ampliado na assistência à criança. Tem 3 tipos de brinquedo terapêutico que a gente pode utilizar junto às crianças. O brinquedo terapêutico capacitador de funções fisiológicas, o brinquedo terapêutico dramático e o instrucional. Vou falar um pouquinho de cada um deles. O dramático é aquele que propicia a criança dramatizar experiências novas, promove descarga emocional, manifestação dos sentimentos, desejos, experiências vividas, é uma forma de catarse também. Então, há muitas pesquisas que falam, por exemplo, sobre a experiência da criança que vive com uma condição crônica, a experiência de ter irmãos em condição crônica, enfim, diversas condições. É muito utilizado também crianças que são vítimas de maus tratos, então é uma forma de abordar o assunto junto à criança. Capacitador de funções fisiológicas, a criança ela participa de atividades para melhorar o seu estado físico, por meio de brincadeiras que reforçam e envolvem a criança no cuidado. Então, ele é muito utilizado. Crianças com disfunção respiratória, então há alguns exercícios mediados por brinquedos terapêuticos que ajudam a criança nesse controle da respiração, ampliação da respiração, enfim. Então, são algumas condições que a gente consegue utilizar para a criança capacitar as próprias funções fisiológicas. E o brinquedo terapêutico instrucional, inclusive, que é o que mais a gente utiliza no projeto que a gente trabalha, né?
do brinquedo terapêutico é aquele que prepara a criança, por meio de uma brincadeira, para os procedimentos que ela será submetida, a fim de promover a compreensão sobre o tratamento, o procedimento, promover o autocuidado. Então, dentro do projeto que a gente tem hoje, é a modalidade de brinquedo terapêutico que a gente mais utiliza. Bom, vem falando do brinquedo terapêutico e como a gente aplica o brinquedo terapêutico. A gente já viu que é um brinquedo estruturado, né? Não é uma brincadeira espontânea, é uma brincadeira estruturada, que tem um passo a passo, né? A gente tem uma técnica, tem um protocolo para a aplicação dele. E aí eu vou trazer aqui, tentando exemplificar como a gente pode aplicar na nossa assistência cotidiana. Então, uma forma que a gente tem de abordar a criança é a gente contar a história para a criança sobre algum procedimento, contando a história de alguma criança que vai ser submetida ao mesmo procedimento, ao mesmo cuidado que a própria criança será submetida. E aí a gente vem contando a história e convida a criança para brincar e se envolver naquela história, e a criança vai ali sendo protagonista e vai assumindo o papel de cuidadora, enfim, a gente direciona e ao mesmo tempo deixa a criança assumir o protagonismo e ela acaba nos direcionando depois. Então a gente começa contando uma história que retrate o cuidado que a criança, né, precisa naquele momento, incentiva a criança a brincar e cuidar do boneco, cuidar do bichinho de pelúcia, e aí ele vai realizando o procedimento no boneco, e ao mesmo tempo ele vai verbalizando sobre aquele cuidado, vai tirando dúvidas, enfim. E aí a gente, quando aplicar, né, o ideal é a gente aplicar a criança antes que ela seja submetida, né, que o procedimento seja realizado. Quando pré-escolar, o ideal é de 20 a 30 minutos antes, né, e no escolar pode ser feito 2 até 7 dias antes, porque o escolar ele já consegue trabalhar melhor a questão do concreto. Então, é uma abordagem que você pode fazer um pouco antes, e é eficaz. Bom, quais são os materiais que a gente vai utilizar? Os materiais, eles são diversos e a gente pode utilizar a criatividade. Então, no projeto, a Camille pode falar um pouquinho, a gente acaba criando muitos materiais e também a gente utiliza alguns materiais do hospital, algumas pessoas doam as bonecas, a gente já teve doação de boneca, enfim. Então, é importante que a gente utilize o material que faça sentido para o cuidado que a criança precisa. Então, se a gente vai fazer orientação e vai falar sobre colostomia, é interessante que o boneco, que a gente vai trabalhar no brinquedo terapêutico, tenha lá o dispositivo, tenha a bolsa de colostomia. Se a gente vai trabalhar a punção venosa, é interessante que a gente possa puncionar o boneco. Se a gente vai trabalhar exame físico, que a gente tenha os materiais que a gente vai utilizar no exame físico, seja termômetro, estetoscópio, enfim. Então, os materiais hospitalares que representem, que estejam presentes no procedimento que a gente vai orientar a criança e trabalhar a criança na técnica do brinquedo terapêutico. Então, esses materiais, eles precisam permitir que a criança dramatize situações, exteriorize sentimentos e que ela se expresse livremente. Ela vai ser a protagonista ali daquela cena. A gente, antes de iniciar, a gente conversa com o responsável a respeito do brinquedo terapêutico, convida a criança para brincar, então é comum os acadêmicos perguntarem, e se ela não quiser participar? E se ela não quiser participar, a gente vai convidar em um outro momento. Raramente a criança não aceita um convite para a brincadeira, mas
Se ela não aceitar, a gente convida em um outro momento. Ela precisa estar disposta, né, a brincar com a gente, a participar da atividade. O local, ele é o mais conveniente para a criança, pode ser no próprio leito da criança, pode chamar a criança para brinquedoteca, enfim, aquilo que for mais conveniente. É interessante que a gente fale com as crianças que os brinquedos, eles serão recolhidos, né, após a sessão, então a gente faz esses combinados com a criança antes, a gente explica para a criança que a atividade ela tem um tempo de duração, porque quando a criança começa a brincar, a gente já vai avisando antes, olha, daqui a pouco a gente vai encerrar. Então, esses acordos, eles precisam estar bem claros para a criança. O responsável, ele pode permanecer próximo ou não, aí vai depender da questão da disponibilidade, do desejo, né, tanto dele quanto da criança. Geralmente eles ficam próximos e às vezes até participam também da atividade. Então, todo o material é apresentado à criança. Nem sempre a gente precisa falar qual a finalidade. Então, quando a gente apresenta uma seringa, ela vai ali mostrando e para a gente como o desenrolar do cuidado que ela vai fazer e da brincadeira que ela vai fazer. A gente não precisa nomear tudo, a criança pode decidir como vai fazer o uso desses materiais também na cena do cuidado e na história que a gente narrou para elas. As perguntas, elas são devolvidas para a criança, a gente evita responder perguntas, né? E auxilia a criança a manusear o material sem ser que a criança solicitar. A gente conversa com a criança sobre a situação imaginária, então, quando a gente conta a história e a criança vai narrando o cuidado, a gente vai conversando com ela, até para a gente entender o que ela entende sobre aquele cuidado, sobre aquela necessidade de um medicamento, a necessidade de uma punção venosa. Então, é um momento de troca também. A gente avisa quando estiver próximo a terminar. E todos os comportamentos que a criança for manifestando, a gente registra, até para a gente entender se a criança... por exemplo, se a gente está preparando a criança para um autocuidado relacionado à insulina, se for o caso. Então, a gente vai registrando para a gente fazer esse acompanhamento da criança. Embora o mais comum, né, sejam sessões individuais, elas podem ser feitas no coletivo, podem ser feitas em grupo. Então, no projeto a gente tem a experiência de fazer algumas sessões no grupo, no ambulatório de especialidades, enquanto as crianças aguardavam ali a consulta. Camille pode falar também da experiência na questão da imunização. Então, é uma possibilidade fazer em grupo também, desde que o grupo não seja muito heterogêneo, né? Então, se forem crianças que estejam precisando, que já tenham sido submetidas ao mesmo cuidado, então fica mais fácil da gente trabalhar do que um grupo muito heterogêneo. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Bom, agora a gente... Camille? Olá. Tá, eu vou continuar passando para você e você só me sinaliza, tá? Perfeito. Olá, pessoal. Como o professor Jorge já falou, eu sou a Camille. Agradeço a possibilidade de falar com vocês sobre o brinquedo terapêutico, sobre a experiência, né, nesse projeto tão importante que é o brincar e o brinquedo terapêutico. Então, eu começo falando que se você quer trabalhar na área da saúde da criança, você precisa conhecer a técnica do brinquedo terapêutico. Principalmente nós, né, que somos da área da enfermagem, já que é uma competência do enfermeiro, como está na resolução, né, como a Liliane já falou, na resolução do COFEM, número 546 de 2017. Então, é muito importante que a gente, como enfermeiro, né, eu como futura enfermeira,
que a gente saiba utilizar a técnica, que a gente aplique a técnica do brinquedo terapêutico antes de realizar os procedimentos, né? Nesse cuidado à saúde da criança. E aí, falando um pouco sobre a minha experiência no projeto do brinquedo terapêutico, nós fazemos atividades tanto no hospital, sejam elas no leito ou no ambulatório de especialidades, quanto na atenção básica, como, por exemplo, na sala de vacinação. E aí, falando um pouco sobre a minha experiência na sala de vacinação, a gente aborda a criança logo assim, assim que ela chega. A criança chegou, a gente aborda a criança, né? Pergunta se a criança quer participar, conversa com o responsável também, né? Pede autorização, que isso também é importante. E aí, quando a criança aceita participar, a gente conta uma historinha, inclusive a historinha da imunização eu que fiz. Tem outras historinhas também que foram feitas pela bolsista anterior do projeto. A da sala de vacinação foi eu que fiz. Então, a gente conta essa historinha para a criança, né? Uma historinha que conta sobre uma criança que vai ser submetida ao processo da imunização, né? Da vacinação. A gente demonstra no boneco e aí convida a criança a repetir o procedimento. E aí, depois disso, a gente fala, né? A gente encaminha a criança para a vacinação, ela se vacina e no final, nesse dia, a gente deu uma medalha da coragem para as crianças que estavam ali para serem vacinadas. E eu percebi que elas, assim, obviamente que elas não reduzem totalmente o medo, porque criança, né? Às vezes tem muito medo de agulha, medo, enfim, do profissional da saúde. Mas como é importante a aplicação do brinquedo terapêutico para reduzir o estresse, sabe? As crianças, elas choram menos, elas ficam menos tensas, elas se mexem menos, entendeu? Porque quando a criança ela não está acostumada, ela não sabe o que vai acontecer, ela chora mais, ela fica mais tensa, ela se mexe, né, na hora do procedimento. Então, eu pude perceber como é eficaz essa aplicação. E aí, eu pude perceber também que a criança ela fica mais à vontade com o profissional da saúde. Ela cria mais confiança, que faz com que ela reaja, né, de uma forma melhor aos procedimentos dolorosos. Como eu falei, né, e a Liliane também já tinha falado antes, no nosso projeto a gente utiliza historinha para introduzir a atividade. Essas historinhas geralmente são relacionadas aos procedimentos que elas vão ser submetidas. Depois que a gente conta a história, a gente faz o procedimento no boneco e depois a gente pergunta, né, se a criança quer repetir. No nosso projeto, a gente tem diversos brinquedos que, como o Jorge falou, precisam ser atualizados, né? Precisam ser renovados, porque alguns já estão bem antigos. E aí tem alguns que a gente mesmo cria, por exemplo, um boneco com uma traqueostomia. A gente, né, pega um boneco e aí faz uma traqueostomia, né, simbolizando uma traqueostomia. Um boneco com uma sonda. E aí também a gente utiliza alguns materiais que são do hospital, como agulha, como algodão, como esparadrapo, enfim. E em uma das minhas experiências com o projeto no hospital pediátrico, eu ouvi de uma mãe, né, da mãe de uma criança que estava internada, que ela estava muito feliz que o filho dela, naquele momento tão difícil, né, que a internação é um momento difícil para a criança, é um momento difícil para o responsável, que aquela criança teve a oportunidade de expressar os seus sentimentos. E também, né, de se distrair, porque é uma forma da criança se distrair. A criança, brincando, a criança se distrai. E eu fiquei muito feliz nesse dia. E é isso. Liliane, pode passar o slide? Eu passei aqui já tá a historinha da Sara. Não, o próximo, por favor, que tem as fotos. Tá. Essa. Aí tem algumas fotos, né, dos nossos encontros, né, das nossas atividades. E aí esses são os materiais, como estava no slide anterior, são os materiais que a gente utiliza. Então, Essas fotos aí são do ambulatório de especialidades. Pode falar.
É o que a gente estava falando, né? Tem atividade que é individual, mas lá nesse ambulatório a gente faz coletivo e as crianças elas vão participando de uma forma muito colaborativa. Então, uma questão que a gente precisa falar sobre a técnica, a gente utiliza materiais hospitalares, mas assim, sempre pensando na segurança. Então, se é uma atividade coletiva que a gente meio que as crianças vão executando, então a gente tira sempre a agulha, né? Alguns cuidados a gente precisa ter, porque eles se envolvem, eles vão cuidando e eles são muito ativos na participação. E às vezes, como nesse caso do ambulatório, a gente acaba não conhecendo muito a história da criança, né? A gente sabe ali quais são os procedimentos daquele momento, mas a gente não tem um prontuário como acontece quando a criança está hospitalizada. Então, às vezes, durante os cuidados que eles vão realizar ali com base na história que a gente narra, eles vêm trazendo algumas coisas e depois o familiar vem falar, ele falou isso porque ele já precisou fazer um determinado procedimento. Então, o tempo inteiro eles vão trabalhando as experiências deles. É bem interessante, né, Camila? Sim, e é importante ressaltar isso que a Liliane falou, a gente tem o máximo de cuidado possível, né? Visando sempre a segurança do paciente. Então, a gente não utiliza agulhas, porque pode acabar acontecendo algum acidente. Então, os materiais hospitalares são basicamente as seringas, esparadrapo, a luva também, que eles gostam bastante de usar luvas. Eles se sentem como profissionais da saúde. Colocou a luva, eles adoram. E o restante é basicamente materiais, imitações, né, de materiais hospitalares. Por exemplo, o estetoscópio aí que a criancinha está usando, que a criança está usando, é um brinquedo, né, simulando um estetoscópio. O equipo do soro também é um brinquedo. Então, a gente visa o máximo a segurança também do paciente. Nessa foto aí também foi em grupo, né? Foi uma atividade em grupo, também no ambulatório de especialidades. E uma coisa interessante de falar, eles gostam muito quando a gente simboliza o procedimento em algum boneco, por exemplo, o super-herói. O Homem-Aranha é o que eles mais gostam. Então, assim, é importante ter também brinquedos que vão prender a criança. Por exemplo, às vezes ela não quer brincar. Às vezes a gente chega, pergunta se a criança quer participar e ela não quer. E a gente mostra o brinquedo, ela aceita na hora. Então, assim, são pequenas coisas que captam a criança. Então é isso, eu agradeço a oportunidade de mostrar um pouco da minha visão, né, como acadêmica, como bolsista do projeto, desse projeto tão bonito, tão importante, que agrega tanto, né, no cuidado da criança. Agora eu passo a palavra para a Liliane. Então, eu acho que o que a gente tinha, assim, fica aí o convite, né, Camille, para quem quiser participar. A gente tem tido, assim, os acadêmicos que passam na saúde da criança e adolescente 4, a gente leva o projeto e eles participam, porque o que a gente quer é envolver as pessoas e que a gente já viu, né, tem estudos mostrando o tempo inteiro várias pesquisas, e na prática a gente vê o benefício para a criança, e quando a gente fala de formação, a gente vê também para os acadêmicos de enfermagem, porque facilita a abordagem da criança, então o profissional tem uma comunicação facilitada. Então, a aplicação do brinquedo terapêutico proporciona uma assistência de enfermagem qualificada, uma assistência segura para a criança e para a família. Então, o familiar, o responsável, ele se sente mais seguro, ele se sente mais confiante quando ele percebe que o profissional sabe se comunicar com a criança. Isso é importantíssimo, né? Que o profissional respeita e conhece o desenvolvimento infantil. E permite a nós, profissionais, que a gente conheça as demandas da criança para a gente planejar melhor os cuidados que são específicos
para aquele indivíduo, né? Então, é isso. Também quero agradecer ao convite, a possibilidade de a gente discutir essa temática. E é isso. Obrigada, Jorge, obrigada, Camille, a todas as pessoas que estão conosco aí participando das atividades e levantando a bandeira de um cuidado qualificado, um cuidado traumático, um cuidado que respeite aí o desenvolvimento infantil. É isso, obrigada. Eu gostaria de agradecer também ao Jorge, a Liliane, pela oportunidade, né, de estar aqui contando um pouco da minha visão como acadêmica, como bolsista, e falar também que na sexta-feira, agora, no dia 27, nós teremos uma oficina de brinquedo terapêutico, nas 2 horas na Escola de Enfermagem, então estão todos convidados a participarem. Isso mesmo, vamos fazer meio que uma mão na massa, né, Camila? A gente já se organizou para ser assim, uma tarde bem bacana. Vai ser ótimo. Isso aí. Muito obrigado, então, para vocês e espero que o pessoal participe e aproveite bem essa oficina e as outras atividades que está tendo do nosso Senascal. E não perca essa oportunidade de fazer as perguntas e deixar os comentários dos vídeos. Grande abraço para vocês, muito obrigado, então. Tchau.